E estamos de volta! Depois de um longo e tenebroso verão, estamos de volta para mais um Nolan Vlogs. E sempre trazendo um disco bacana, não necessariamente o melhor, mas um disco muito importante e um disco que eu gosto e que tem alguma história interessante por trás. E hoje vamos falar de um disco tenso, denso, pesado, agressivo, nervoso, nada mais, nada menos do que Rollins Band, End of Silence, de 1992. You must think you're gonna live forever. Antes de falar da Rollins Band, a gente tem que voltar um pouquinho na história e falar sobre uma banda chamada Black Flag, que foi uma das pioneiras do punk americano, que eles começaram lá nos anos 80 e tiveram uma projeção juntamente com o Dead Kennedys. Então eles foram aí um dos precursores aí daquele punk um pouco mais agressivo, que depois veio a ser chamado de hardcore, né? Mas o hardcore americano, que é diferente do hardcore inglês. Mas primava pelas letras extremamente politizadas, extremamente agressivas, de um cara chamado Henry Rollins, que era o vocalista que depois, muitos anos, veio a formar a Rollins Band, a lendária Rollins Band. Ele sempre foi um poeta do rock, do punk rock, um poeta transgressor, vamos dizer assim. Então ele sempre foi um cara agressivo, sempre foi um cara sério, daqueles cara marombeiro. Então ele era um cara treta. A gente pode definir assim, o Henry Rollins era o cara da treta. E o Black Flag já tinha musicalmente um direcionamento que também flertava com passagens um pouco mais trabalhadas do que, por exemplo, Ramones, do que o próprio Dead Kennedys. Então eles tinham uma parada um pouco mais musical. E, aliado à agressividade do Henry Rollins, a banda teve uma projeção muito forte lá nos Estados Unidos. Então é uma das bandas assim seminais, né, do hardcore americano. E aí, com o fim do Black Flag, o Henry Rollins seguiu carreira solo. E um ano depois do final, ele surgiu com a Rollins Band. Porém, esse disco, muita gente acha que é o primeiro da Rollins Band, mas não é. É o quinto disco, acreditem, é o quinto disco. Porém, esse aqui foi o mais importante, porque pegou aquela fase MTV, aquela fase ali que estavam estourando as bandas, tipo Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction, Faith No More, que também fazia uma misturada de sons, né? E a Rollins Band é um som extremamente trabalhado. Você imagina assim, o cara veio do hardcore, do punk, então isso aqui vai ser um disco punk. Aí que você se engana. Ele é punk nas letras, mas dá uma olhada aqui no tempo das músicas. Vamos ver se dá pra ver aqui, vamos ver se dá pra ver. Músicas de 10 minutos, 7 minutos, 11 minutos. É um disco extremamente trabalhado. Os músicos aqui são músicos de primeira. E o Henry Rollins sempre andou muito bem assessorado musicalmente, porque os caras são muito bons. E esse disco, ele foi chamado já de rock alternativo, já foi chamado de funk metal, já foi chamado de jazz metal, de fusion. Eu diria que está mais para um disco de fusion mesmo, musicalmente um fusion mais metal, assim. Porque as músicas são extremamente complexas, os baixos muito bem trabalhados, altas escalas, virtuosismos. Para quem gosta de Frank Zappa, vai adorar isso daqui. Para quem gosta daqueles rocks progressivos, vai gostar. Para quem gosta de fusion, jazz, rock, vai gostar. Pô, mas onde que entra o Henry Rollins aí? O cara, nessa época também, ele estava numa pira de escrever livros, de escrever poemas. E aqui é um manifesto, cara. É um manifesto sobre a raiva, cara. É o fim do silêncio do cara. E aqui ele destila todo o ódio da sociedade. É um disco totalmente politizado. Letras muito mais maduras, né, do que simplesmente o espírito juvenil, panfletário. E a produção ficou a cargo de um cara conhecido chamado Andy Wallace, em parceria com o Tilvan Rock, que também é acreditado como músico aqui, né? O Tilvan Rock trabalhou com outras bandas, o Andy Wallace, inclusive, fez parte, né, daquela série, né, de bandas de Seattle. Ele trabalhou diretamente com Nirvana, Mudhoney. É um cara que é ali da área de Washington, né? O Henry Rollins também. De Washington, tá perto de Seattle.
Então tem tudo a ver, a sonoridade extremamente obscura, sabe, dark, é um negócio extremamente tenso, cara. Você fica absorvido pelo som, você fica, sabe, você entra de cabeça nas angústias do Henry Rollins, porque, na verdade, ele não é um vocalista, ele não é um cantor, ele é um frontman, e aqui ele é um poeta, ele simplesmente joga na tua cara as letras, não tem melodia vocal, né? Não é cantado, mas as músicas, por serem tensas, fazem com que funcione como se fosse uma trilha sonora para ele declamar toda essa poesia urbana, toda essa poesia de raiva, de ódio. Esse disco é maravilhoso. Esse disco foi distribuído no Brasil pela BMG Ariola, acredite se quiser. E eu lembro que eu ia nas lojas de disco e uma delas tinha esse disco aqui. Só que ninguém sabia do que se tratava, né? Porque a Rollins Band não é uma banda popular, não é uma banda que foi, de repente, conhecida como Black Flag, mas o Black Flag também era conhecido só no meio punk, né? Eles não tinham uma projeção pop. E naquela época tinha um programa na TV chamado Super Special, que passava de segunda-feira à noite. E aí eles mostraram um show da Rollins Band, que na MTV também estava emplacando com o clipe da Low Self Opinion, que é um super som, mas não é exatamente a tônica das outras músicas do disco. Seria uma música comercial, entre aspas. Uma música acessível. Eu não diria comercial, mas uma música acessível. Porque ela tem uma levada meio Faith No More, meio daquelas bandas, né, que explodiram na época, como eu disse no início. Eu lembro que eu passava em frente à loja e sempre via esse disco e ninguém levava. Porém, essa figura aqui, esse desenho, é um desenho comum em estúdios de tatuagem. E também é a tatuagem que tem nas costas do Henry Rollins. É muito comum em estúdios de tatuagem você encontrar pessoas aí que tem exatamente esse desenho aqui, porque é um desenho feito por um ilustrador conhecido, né, que tatuou muita gente aí também, e acabou virando um clichê da tatuagem aí, né? Um outro detalhe curioso, eu mostrei aqui, né, o tempo de duração das músicas, que são extremamente longas. Esse disco, cara, esse vinil, até então, eu não conheço outro LP que tenha a duração que ele tem, mais de 1 hora. Esse talvez seja o único disco que eu tenho que tem mais de 1 hora. E a versão em CD é lançada em CD duplo, por incrível que pareça. O CD cabe mais tempo, né? Cabe até 84 minutos, por volta disso. O CD comercial, né? Não aquele que a gente gravava, né? Antigamente. Mas esse disco aqui ultrapassou a barreira da 1 hora. Isso causa um certo problema. Se a tua agulha do teu toca-disco não for das melhores, vai chegar uma hora que ele vai pular, porque para caber tudo isso de música, de tempo de gravação, os sulcos, ele precisa ser muito pequeno. E aí, né, o disco ele vai chegando no final, ele vai rodando, né? Vamos mostrar aqui o vinilzinho, que lindo, que coisa maravilhosa, olha só. Então aí ele vai chegando no final e aí, né, é normal que ele vá perdendo qualidade. O disco, quanto menos tempo ele tem, o disco de vinil, quanto menos tempo ele tem, melhor a qualidade dele, né? Para você ouvir nos aparelhos caseiros, né? Que é o que a gente tinha. Ninguém em casa costumava ter uma MK2, né? Então, geralmente a gente ouvia um toca-disco comum, dos 3 em 1. Então, chegava nas últimas músicas, a qualidade já ficava meio ruim, né? Então, as primeiras músicas, elas são muito boas, de qualidade de som, mas depois ela vai caindo. Porém, na época, né, o CD era o CD duplo e ele tinha um valor muito mais caro, né, do que comprar o vinil. E depois o vinil se tornou um vinil meio difícil de achar, não é sempre que você vê por aí. Existe? Existe. BMG Ariola, lançamento nacional, então não é raro, mas dá um certo trabalho aí, não é todo mundo também que conhecia a Rollins Band ou que se interessava pelo som dos caras. Eu simplesmente acho o som maravilhoso, é um som, como eu disse, difícil de definir porque pega muita coisa, tem experimentalismos. E olha só, depois que gravou esse disco aqui, o Henry Rollins chamou para tocar guitarra o cara que depois veio a ser o guitarrista do Living Colour. Então você já imagina, um cara extremamente virtuoso, extremamente bom no que ele faz, as influências de jazz, de blues, de
de tudo. Tem música que, né, Blues Jam, por exemplo, de 11 minutos, me parece que foi um improviso, porque, cara, não dá pra ensaiar isso daí. Eu acho que os caras simplesmente ligaram os equipamentos, o cara pegou a letra, começou a declamar os poemas, então me parece uma improvisação de músicos muito bons. Então é um disco que é muito interessante, cara. A experiência, uma palavra bonita que todo mundo usa hoje, a experiência de ouvir um disco desse é talvez a mesma experiência de ouvir um disco conceitual de uma banda de rock progressivo. E prestando atenção nas letras, né? Então se você consegue traduzir as letras aí, hoje tem inúmeros sites aí que traduzem, você vai ver que o negócio é interessante, é quase conceitual, né? São pequenas histórias da vida do cara. O Low Self Opinion, né, que abre o disco, que meio que trouxe de volta, né, pro mainstream, vamos chamar assim, a figura do Henry Rollins, né, porque foi um som que tocou muito na MTV na época. Porém, músicas como Turing, por exemplo, eu acho que essa representa bem o espírito da Rollins Band, né? E sem falar nos clipes, né, cara? Os clipes são sensacionais, cara. Tem um clipe que é medonho, que fica um bonequinho de ventríloco e o Henry Rollins assim, e o bonequinho vai falando enquanto o Henry Rollins canta. É sinistro o negócio, é muito bom. Então eu gosto muito dessa Almost Real, por exemplo. Another Life talvez seja pra mim a melhor música do disco, né? Another Life, essa música é tudo que o Pantera quis ser na vida, é essa música aqui. E também a Just Like You, que, cara, você sente o ódio do cara, você entra, você quer sair, tipo, socando tudo, você quer sair brigando, cara, porque é muito bom. E aí, coisas que só o vinil, né, proporciona pra você, que é o encarte com todos os detalhes técnicos, todas as letras e aquele cheiro que a gente adora. Então, os músicos que participam desse disco aqui chegaram a tocar com caras, por exemplo, da banda do Miles Davis, que é aquele jazz, improviso, fusion. Então, é um disco complexo, cara. Para quem estuda música, isso aqui é uma aula, cara. Isso aqui é uma aula mesmo de musicalidade, de interpretação, de camadas sonoras e muito virtuosismo. Quem se liga no Henry Rollins do Black Flag nem imagina o tipo de som que está por trás disso aqui. Portanto, esse disco End of Silence não é para ouvidos puristas, não é para desavisados. Isso aqui você já vai sabendo que vai estar mergulhando no mundo complexo da musicalidade, da poesia e de tudo que a música muito virtuosa pode trazer pra gente. Então, aqui no Brasil, esse disco não foi tão popular, porém em outros países foi considerado o disco do ano. E também um dos discos mais influentes dos anos 90. Então tá ali no meio do Radiohead, do Nirvana, do Prodigy, do Daft Punk, porque é uma mistura tão grande de coisas complexas que você não consegue lembrar de outra banda que se pareça. Porque musicalmente tem as camadas, só que entra o vocal tão agressivo, né? Quando você vê uma performance, se você colocar aí no YouTube, por exemplo, você vai achar que é tipo Pantera, porque até visualmente, né, o Henry Rollins lembrava muito o vocalista do Pantera no começo, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, e até o tempo mostrou que realmente eles são duas figuras opostas, até pelos posicionamentos políticos, sociais, etc, né? O Henry Rollins continua muito fiel àquilo que ele pregava. Então esse disco, liricamente, é um resumo da vida do Henry Rollins, que sempre sofreu de baixa estima, de depressão, de problemas familiares. Então aqui, cara, é aquele disco que você sente uma verdade tão grande que você entra na brisa da pessoa. E você vê que é um disco totalmente honesto, totalmente real. Então, mesmo que a pessoa não seja fã de um estilo tão complexo de música, né? Como eu disse, os músicos aqui trabalharam com pessoas influentes do jazz, né? É um disco que você entende a profundidade dele e entende a verdade, que cria toda a pista para o Henry Rollins percorrer com suas palavras ácidas, porém verdadeiras. Bom, então é isso daí. Se vocês puderem, tem nos streamings, tem na internet, ouçam. Para quem nunca ouviu,
e também não está acostumado com um tipo de som assim, eu recomendo a Low Self Opinion, que é a primeira aqui. Agora, para quem já está acostumado, já gosta um pouco mais, eu recomendo Another Life e recomendo também a Just Like You, que são músicas maravilhosas e músicas assim que sobre-humanas, né? Para fazer, ensaiar isso daqui, compor, realmente é uma coisa muito complexa que somente músicos extremamente sensacionais conseguem. Bom, então por hoje é só. Voltaremos em breve agora com mais regularidade. Vamos fazer mais aí Nolan Vlogs falando de outros discos muito bons, que eu gosto demais e que tem uma história bacana. E aproveita, se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, é importante isso daí, né, que faz o YouTube recomendar também. E é isso, estamos aí, né, no Instagram, siga no Spotify principalmente, né, dá aquela força lá e estaremos de volta em breve.